Fala aí pessoal, Foot Channel na área novamente, o seu canal de entretenimento sobre o futebol mundial. Se você está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Foot Channel. Esperamos que você desfrute, goste e curta bastante aí os vídeos do nosso canal. Fala um pouquinho sobre a história dos clubes de futebol de todo mundo. Hoje estaremos dando continuidade à nossa primeira temporada, onde estamos falando dos clubes da MLS, da Liga de Futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer. E hoje, pessoal, vamos falar de um dos clubes mais populares dos Estados Unidos, que é o Seattle Sounders. O Seattle Sounders, ela é uma equipe sediada em Seattle e em Washington. Ela estreou na MLS em 2009, sendo que a equipe foi fundada em 2007. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui quem são os proprietários maioritários do Seattle Sounders. Joe Roth, que é um produtor de Hollywood. Paul Allen, só é o cofundador da Microsoft. Ele é proprietário também do Seattle Seahawks. Com certeza vocês já ouviram falar desse time de futebol americano, e do Portland Trail Blazers da NBA. Temos também o comediante Drew Carey e Adrian Hanover, ou Hanover, como vocês aí acharem melhor. Esses são os proprietários maioritários do Sounders, certo? E aí vem a questão, onde o Sounders também se destaca por ser um clube muito conhecido por números. É isso mesmo, galera. Foi paga uma taxa de expansão à MLS de aproximadamente 30 milhões de dólares para o Sounders ingressar na MLS. E agora vamos destacar por períodos. Em 2008, o Sounders anunciou a contratação do Fredrik Ljungberg. Já ouviram falar do Ljungberg? É ele mesmo. Jogou no Arsenal. Em 2009, eles conquistaram a US Open Cup, vencendo o DC United, um dos maiores campeões aí dos Estados Unidos. Só para recapitular, a equipe foi fundada em 2007. Estamos falando em 2008, quando contrataram o Ljungberg, e 2009, quando já conquistaram o primeiro título. Em 2010, eles conquistaram novamente a US Open Cup, vencendo o Columbus Crew por 2-1. E aí vem 2011, pessoal. Olha o ano de 2011 do Seattle Sounders. Conquistaram a US Open Cup, batendo o Chicago Fire por 2-0. E com isso, eles foram a primeira equipe a vencer a US Open Cup 3 vezes seguidas. É isso mesmo, tricampeão por 3 anos seguidos da US Open Cup. No mesmo ano, por pouco, não foram campeões da MLS Supporter Shield e também não foram campeões da Reserve Division. Ou seja, eles foram vice-campeões dessas duas competições por pouco, galera. Eles não conquistaram quase tudo no ano de 2011. Em 2012, eles tiveram como destaque uma campanha até as quartas de final na Liga dos Campeões da CONCACAF. E aí vem 2013. No ano de 2013, eles anunciaram a contratação do nigeriano Obafemi Martins, junto ao Levante da Espanha, por aproximadamente 4 milhões de dólares. Galera, Martins, jogador nigeriano muito habilidoso, muita gente conhece ele, e vai aqui uma perguntinha, hein? Quem nunca comprou o Martins na Master League porque ele corria com a velocidade 99? É, galera, é isso mesmo. Só para estar relembrando aí. E em agosto de 2013, eles anunciaram, não bastando a contratação do Martins, anunciaram a contratação do Clint Dempsey por
aproximadamente 9 milhões de dólares, junto ao Tottenham. Ele assinou o contrato, galera, com o Sounders como Designated Player, ou seja, aquele que recebe acima da média. Ele saiu ganhando, pessoal, por volta de 5 milhões de dólares por ano, sem contar patrocinadores, tá? E no jogo de estreia do Dempsey no Sounders, esteve presente um público de 67.385 espectadores. E os Sounders venceram o Portland Timbers por 1-0. E com uma pergunta, né? Todo mundo fala que americano não gosta de futebol, né? No caso soccer, será mesmo? Galera, 67.385 espectadores. Supera até, acho que o maior público do campeonato brasileiro nesse ano. É realmente assustador. E vamos falar também de 2014. Em setembro, o Sounders venceu novamente a US Open Cup, pela quarta vez, batendo o Philadelphia Union. Com essa conquista, o Sounders passou a ser o maior campeão da US Open Cup junto com o Chicago Fire. É isso mesmo. Ambos são tetracampeões da US Open Cup. E em outubro de 2014, no mesmo ano, o Sounders venceu pela primeira vez a MLS Supporter Shield. Eles venceram, para somar esses pontos, né, para faturar a Supporter Shield, eles venceram o Los Angeles Galaxy em casa por 2-0, sendo que a primeira partida havia empatado em 2-2. Ou seja, o Sounders foi considerado vencedor na fase regular. Esse ano só faltou para o Sounders a MLS Cup, pessoal. Eles não venceram porque eles foram eliminados nos playoffs pelo próprio Los Angeles Galaxy, que por sinal no mesmo ano se sagrou aí o grande campeão nacional. E é isso aí, pessoal, muito legal mesmo a história do Sounders. É um clube que gosta de números, né, pelo que vocês perceberam, e automaticamente já se tornou bastante vitorioso. Vamos falar um pouquinho também do estádio do Sounders, que é o CenturyLink Field. Tem capacidade para 67 mil lugares. Esse estádio, pessoal, teve o custo de 360 milhões de dólares. Ele foi inaugurado em 2002 e ele é partilhado com o Seattle Seahawks. É isso aí, galera. Lá é jogado o soccer e o futebol. Ele é o único estádio com grama sintética em toda a MLS. O único clube que tem estádio com grama sintética. Só que para os jogos de futebol, o soccer, né, a capacidade é reduzida para 38 mil lugares. Só que aí vem a parte assustadora do Seattle Sounders, né, que é um destaque deles. Eles têm uma média de público de 31 mil pagantes. No primeiro ano, foi de 31 mil pagantes a média de público do Sounders, no primeiro ano do time. Em 2012, eles bateram uma média de público de 43 mil pessoas. Ou seja, foi a melhor média de público de toda a MLS. Até hoje, eles ostentam esse número. É a melhor média de público. A gente pode até ser ousado em falar que o Sounders é a equipe que tem mais torcida nos Estados Unidos. Não sei, se eu estiver errado, me perdoe, os torcedores dos outros times. Fica aí os comentários também, né? O pessoal discutir um pouquinho mais, uma discussão saudável, é claro, de quem é a maior torcida dos Estados Unidos. Aparentemente, se for levar em conta a média de público, o Sounders domina isso tranquilamente. Vamos falar também aí do uniforme do Sounders. Essa camisa verde limão, né? Mas é um verde muito legal, galera, diferente também. Vem aí com o patrocinador o Xbox. Pessoal, muita gente gosta também da camisa por causa desse patrocinador. Essa camisa verde, né? Tem a camisa branca também do Sounders. E a camisa preta, que é muito bonita também. Essa nova camisa do Sounders, o terceiro uniforme. Rivalidades, galera. Lógico que o Sounders tem vários rivais. E são eles o Portland Timbers. É uma rivalidade ocasionada pela proximidade regional das cidades, né? Seattle e Portland. O Vancouver Whitecaps também é uma rivalidade, né, considerada geográfica.
O que acontece, pessoal? O Seattle Sounders, o Portland Timbers e o Vancouver Whitecaps, eles disputam uma taça também com o maior número de pontos, né, na temporada regular, que é conhecida como Cascadia Cup, que é uma taça entregue, né? No caso aí, temos o Whitecaps que fica no Canadá e o Timbers, que é vizinho dos Estados Unidos. Essa divisão geográfica, né, de Seattle, muito próximo entre essas duas cidades. Os três clubes disputam essa taça, né, na temporada regular. Temos também a rivalidade do San Jose Earthquakes, onde é disputada a Heritage Cup entre os Sounders e o Earthquakes. E lógico, o Los Angeles Galaxy, né? Ele é o clássico que foi determinado devido a serem duas equipes que investem muito dinheiro em jogadores famosos e também são equipes com grande número de torcedores, como eu acabei de falar agora há pouco. Percebemos então aí que o Galaxy e o Sounders duelam diretamente aí para ver quem é a maior torcida da MLS. E o Sounders foi considerado aí o clube mais valioso da MLS, isso mesmo, pessoal. E em 2013, pela Forbes, a Forbes é uma revista americana que fala de negócios e economia. Ele foi considerado como o clube mais valioso da MLS, no valor estimado de 175 milhões de dólares. E agora a gente tem que parar para pensar que eles pagaram somente 30 milhões de dólares para entrar na MLS. Olha o lucro, galera. É absurdo. Absurdo, fora os números que não sabemos ainda, né? Estamos por fora. Então, vamos falar aqui dos títulos, né? Mais resumidamente. O Sounders tem uma MLS Supporter Shield em 2014 e 4 MLS Open Cup em 2009, 2010, 2011 e 2014. E aí, jogadores de destaque, podemos falar aí, além dos jogadores que já citamos, né? Podemos aí falar do Fred Monteiro, jogador colombiano que jogou no Sounders entre 2009 e 2013. Ele marcou, galera, 60 gols. E ele é considerado o maior artilheiro da história do Seattle Sounders. E temos aí também o goleiro Casey Keller, que atuou um bom tempo na seleção norte-americana, um goleiro bastante conhecido. O Sounders se destaca também pela sua torcida, né? Como a gente já citou anteriormente, é a única torcida da MLS que ela é comparada até mesmo com as torcidas sul-americanas, na forma deles fazerem a festa no estádio, com bandeiras, faixas e tudo mais. Realmente é algo muito legal. E fica aí, né, essa sugestão aí para rolar esse debatezinho aí de quem é a maior torcida da MLS. Pelo que eu percebi aí, a briga vai ser entre os Sounders e também entre os Los Angeles Galaxy. Vamos ver, pessoal, fazer essa disputa saudável para verificar quem é a maior torcida da MLS. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse breve resumo sobre a história do Seattle Sounders. Deixem, por favor, nos comentários sugestões, dúvidas ou até mesmo críticas para que possamos melhorar cada vez mais em nosso canal. Lembrando também, pedindo para vocês deixarem nos comentários o próximo time que vocês gostariam de ver aqui no canal, lógico, uma vez que ele não tenha sido publicado pelo Foot Channel. Então, esperamos que vocês tenham gostado e em nome da equipe do Foot Channel, um grande abraço.